que é isso? Eu já explico. Mas, primeiro, lembrando, isso aqui não representa todos os seres humanos. A gente tem variabilidade de um indivíduo para outro. É o básico da estatística, tá, galera? Mas eu acho que é importante a gente colocar para a galera não se confundir. Então pensem assim, cada um desses negocinhos que eu estou fazendo é um ser humano, ok? Que foi visto por uma pesquisa. As pesquisas, na verdade, têm dezenas de milhares assim de pessoas, muitas vezes, e são várias e várias e várias pesquisas, tá? É, Então a gente vai perceber que assim, tem muita gente que acaba ficando basicamente perto dessa média aqui, dessa linha que a gente está traçando. Quanto mais a gente vai para longe, mais a gente vai percebendo que tem menos gente. Então tem as pessoas que são os outliers aqui, mas com toda certeza, mas a gente está traçando basicamente uma média. É assim que funciona. Você pode ser uma pessoa que é outlier e não tem problema nenhum, isso não contraria a estatística. Na verdade, você está sendo considerado dentro da estatística, ok? A estatística ela trabalha com uma aproximação da realidade, tá certo? Por meio de extrapolação de dados e tudo mais, de grupos de amostras suficientemente grandes de pessoas que tentam replicar os seres humanos em sua totalidade. Mas é óbvio que isso não vai acontecer. E eu acabei de perceber que eu estraguei aqui a minha curvinha. Ah, que pena, porque não está dando mais para voltar. Então vamos fazer o seguinte, eu vou refazer a minha curva. Tá, vamos começar do mesmo ponto, e daí a gente refaz ela aqui. Então aqui, até mais ou menos aqui, daí a gente pegou aqui e aqui. Basicamente isso. Tá mais ou menos próximo do que eu queria. Opa. Tem que ter aqui, beleza. Nossa, eu tô meio zero à esquerda no pente, né? Então o que acontece, né? Isso aqui é uma curva que a gente vai chamar mais ou menos de uma função logarítmica. Função logarítmica, para quem fez provavelmente um ensino médio aí, deve perceber que ela tem um formato quase que exatamente o contrário da curva exponencial que a gente chama, que é uma curva que faz mais ou menos isso aqui. A logarítmica é o contrário, né? Em vez de ela ficar cada vez mais intensa na diferença, a diferença aqui ela vai diminuindo, tá certo? Isso aqui seria uma curva, uma função, quase uma função limite tende a infinito, que tende a infinito, né, vamos dizer. Eu aprendi isso aqui lá em Cálculos 1, né, quando eu estava fazendo faculdade de Química. Mas é basicamente esse negócio, ela começa muito acentuada e ela vai perdendo fôlego, né. E aqui vocês vão perceber que existe um ponto, né? Existe um negócio aqui. Vamos marcar esse negócio, né? Aqui tem um ponto, tá? Que basicamente, vocês vão dizer que tem uma linha aqui, né? Ficou... Não. Eu vou ficar me martirizando depois para essa linha não estar perfeita, né? Aí, beleza. Ó, vocês percebem que existe essa linha aqui. Eu queria fazer um tracejado ou alguma coisa assim, mas ele não me permite fazer um tracejado. Ele não permite, né? Não. Existe essa linha aqui, né? A gente vai percebendo que quanto mais dinheiro a pessoa ganha, maior é a felicidade dela. É isso que essas pesquisas estão mostrando pra gente. Então, a gente está vendo aqui que várias pesquisas ao redor do mundo, em vários países, que são países que geralmente têm democracia e capitalismo simultaneamente, né, que são geralmente os países que foram feitas essas pesquisas, desde Brasil, outros países da América, né, América do Sul, Central, do Norte, Europa, vários países da Ásia, alguns países da África, né, alguns da Oceania, vários desses países, assim, vários cantos do mundo, demonstram um gráfico mais ou menos semelhante, tá? O que é esse ponto aqui? Depois eu conto. O que tem para esse lado, vamos colocar um ponto de interrogação aqui, né? O que tem para esse lado?
Não sabemos ainda. Depois nós falamos, tá? Mas aqui, basicamente, as pesquisas elas convergem muito, que até um determinado ponto aqui, a gente vai percebendo que a felicidade que as pessoas relatam nas pesquisas vai aumentando muito, 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 até que ela começa a estabilizar. Aí você taca mais dinheiro na pessoa, a renda da pessoa aumenta, a riqueza da pessoa aumenta, e isso gera cada vez menos diferença na felicidade dela. Diferentemente aqui no começo, né, que se você dobrar a renda da pessoa aqui, pô, a pessoa já vai ganhar muito mais felicidade segundo o que as pessoas relatam. Só que se você dobra a renda da pessoa aqui, vai ser uma diferença muito pequena na felicidade dela, ok? Então ela tende a ir estabilizando até um determinado ponto, tá? Eu vou fazer o seguinte, a conversa agora vai ser assim. Eu vou explicar agora o que é esse lado, depois eu vou explicar o que é esse ponto, e aí eu vou explicar o que tem, teoricamente, do outro lado. Mas vamos parar para pensar. Se a gente olha para esse gráfico, a gente vai dizer, pô, mas pelo menos até esse ponto aqui, dinheiro traz felicidade. E a resposta está muito óbvia, segundo essas pesquisas. Tá? Dinheiro traz, sim, felicidade, mesmo que de maneira indireta, como eu estava falando ali antes. Pelo menos segundo quase todas as pesquisas modernas que a gente tem. Só que no começo traz mais felicidade, depois vai trazendo cada vez menos felicidade. Por quê? Aí não é exatamente o papel dessas pesquisas quantitativas de realizar essa explicação. Elas propõem algumas hipóteses e tudo mais, mas é muito no qualitativo, né? Nas pesquisas que vão pegando mais caso por caso e vão chafurdando, entrando de cabeça na situação de diferentes indivíduos. Então são pesquisas complementares, tá certo? A gente tem que ter pesquisas quantitativas, que é com muitas pessoas para entender tendências gerais, mas a gente também precisa dessas pesquisas qualitativas para entender os detalhes do processo que a gente está tentando verificar em larga escala, ok? E aí a gente tem o primeiro ponto. De fato, o dinheiro ele dá acesso a muitas coisas. Mesmo em um país como o nosso, que tem um sistema de saúde público e outras coisas públicas, que a gente pode pensar até coisas como, por exemplo, Bolsa Família, né? Que são programas do governo, mesmo que a gente tenha uma Constituição que traga direito às pessoas, como, por exemplo, o direito ao ensino, né? A gente tem escolas públicas, né? Tanto do fundamental quanto do ensino médio, né? Tem creches, tem várias coisas, mesmo que o governo traga esse tipo de coisa, mesmo em países, por exemplo, vamos usar um exemplo de um país assim bem que tem esse tipo de pegada, bem welfare state, né? Aqueles países nórdicos, né? Tipo Finlândia, Noruega, Suécia, esses países que a gente vive vendo na mídia, que tem assim um governo que dá, entre aspas, né, dá bastante coisa para a população, né? Mesmo no Brasil, que está mais ou menos ali no meio, até países mais fortes como esses, e até países como os Estados Unidos, que, por exemplo, não existe sistema de saúde público lá, é tudo no privado, é tudo por meio principalmente de planos de saúde ou no particular, né? A gente vai perceber que existe esse gráfico assim, e a gente percebe que mesmo em países como, por exemplo, a Noruega, ou como o Brasil, a gente vai ter sim mais acesso a algumas coisas. E isso faz muita diferença, né? Você ter, por exemplo, acesso a um carro, em vez de ter que pegar, mesmo que você tenha um sistema de transporte público maravilhoso na cidade em que você mora, você ter um acesso a um carro te dá mais conforto, te tira, digamos assim, faz você perder menos tempo que você poderia estar usando para o lazer, para conviver em família, faz você, por exemplo, ter menos risco de ser assaltado, né? Tem várias coisas ali que, por exemplo, ter um carro te permite para aumentar a tua qualidade de vida, que pode aumentar o teu grau de felicidade. Você ter uma cafeteira, né, em casa, mesma coisa, menos tempo fazendo café, um café que você pode gostar muito mais, né, porque daí você compra aquelas cápsulazinhas de café turbinadas com vários sabores e etc. E, poxa, vida mais cafeinada, aquela coisa, né, gente? Pô, quem que vai dizer não para isso? Não, não me respondam, senão eu vou me sentir estranho. Então a gente tem
várias coisas que podem parecer simples, né? Bens materiais que podem parecer simples. Mas mesmo num país como o nosso, que tem ensino público e saúde pública, você ter dinheiro vai fazer muitas vezes você ter acesso a colégios melhores, né? Uma educação, um ensino particular que, na maioria esmagadora dos casos, não sempre, mas na maioria dos casos, vai entregar mais resultados para a educação dos filhos do que a maior parte dos colégios públicos. Quando a gente está falando do SUS, o SUS é maravilhoso em vários sentidos. Eu não estou falando mal de colégio público, eu não estou falando mal do SUS, muito pelo contrário. Eu sou muito feliz pela existência deles. Porém, se você tem dinheiro, você pode muitas vezes não esperar na fila do SUS para conseguir acesso a uma cirurgia que às vezes está muito concorrida na tua região, né? Ou às vezes você pode ter acesso a determinadas medicações ou a determinados medicamentos que o SUS não cobre, né? Você pode ter, e eu falo bem pode, porque, gente, eu sou profissional de saúde, eu sei como as coisas funcionam, até mesmo em redes particulares e principalmente em planos de saúde. Meu Deus, como eu sei como coisas funcionam por trás dos planos, em planos de saúde, tá? Mas assim, teoricamente você pode passar muito menos perrengue em algumas situações. Então, muitas das dificuldades ali da vida, que podem vir em momentos muito cruciais, podem fazer muita diferença. E às vezes só ter o dinheiro reservado no banco te dá uma tranquilidade muito grande de saber que se você tiver algum perrengue, alguma emergência, você vai poder resolver isso, né? Você saber que você tem um dinheiro reservado para gastar na manutenção do teu carro que enguiçou, em vez de você ter que passar um tempo, digamos assim, com o carro parado na garagem porque você não tem dinheiro para consertar ele, e você vai ter que pegar ônibus para o teu trabalho, que às vezes fica 2 horas de ônibus da tua casa, em vez de 40 minutos de carro, cara, faz muito sentido. Então, mesmo ter reservas de dinheiro, isso foi alguma coisa que as pessoas lá falaram, né? Só ter dinheiro não basta. E faz sentido em várias situações, mas a gente também tem várias pesquisas que mostram que mesmo só o ter dinheiro já dá uma segurança e um conforto, uma qualidade de vida melhor para as pessoas, né? Ter uma reserva para emergências está relacionado em várias pesquisas a um maior grau de tranquilidade, de felicidade e etc. Então, né, ter acesso às coisas e ter tranquilidade porque você tem dinheiro num perrengue já é a primeira coisa mais óbvia que faz dinheiro trazer felicidade. Mas a gente tem muito mais coisa. Teve uma atriz brasileira que eu vi num TEDx aqui no Brasil, no TEDx, ou TED-Ed, não, foi um TEDx, que ela, eu não me lembro, eu gostava muito desse TED, inclusive, mas eu não me lembro quem era a atriz. Mas era uma atriz já ali mais meia idade para cima, famosa, brasileira, e ela falava, poxa, a gente precisa ter o dinheiro do não, né? E ela foi definindo o que era esse tal desse dinheiro do não. Esse dinheiro do não também é um outro conceito que eu gostei bastante, que é o dinheiro, né? Saber que a gente tem uma determinada renda, ou a gente tem uma determinada reserva, que nos permite dizer não para determinadas situações, principalmente que envolvem situações de trabalho ou situações financeiras, que a gente não gostaria de fazer, mas que caso a gente não tivesse aquela grana, se a gente tivesse muito precisando daquele dinheiro, a gente aceitaria, mesmo não gostando. Então, digamos assim, alguém oferece um trabalho, que é um trabalho que você não gosta, um trabalho no final de semana, você queria ter os seus finais de semana para ficar com o mozão, só que você olha e fala, cara, eu tô precisando dessa grana, nem que seja para pagar uma outra saída com o mozão. Então, você liga pro mozão e fala, mozão, vamos ter que cancelar essa saída no final de semana porque apareceu um job ali, apareceu uma oportunidade de fazer graninha extra, eu não tenho como recusar, entende? Então, você ter mais dinheiro ajuda você a dizer não nesses momentos e se preservar de situações que para você são conflituosas, que são desgastantes, que você não gostaria de estar realizando, que geram muitas vezes sofrimentos e conflitos pessoais e sacrifícios pessoais que você não gostaria de estar fazendo, né? É muito uma pergunta que eu já ouvi muito em orientação de carreira. Com o que você gostaria de trabalhar se você tivesse, depois de você ter ganho na Mega Sena? O que você faria, assim, tipo de hobby, de trabalho e tudo mais, né? Só essa pergunta já deixa claro que muitas vezes a gente trabalha com coisas que a gente não necessariamente gosta, mas é porque a gente está precisando do dinheiro,
né? Eu acho muito incrível, né, quando a gente faz essa pergunta, porque explicita o quanto de coisa que a gente não gosta, mas a gente faz por dinheiro, ok? Não estou falando das coisas mais antiéticas possíveis, coisas que geram prisão, não, estou falando de, às vezes, talvez essas em caso de algumas pessoas, mas na maior parte dos casos é simplesmente, cara, eu não queria estar fazendo isso, mas eu tenho que fazer isso. Mas às vezes podem surgir até uns conflitos éticos, do tipo a pessoa que tem na moralidade dela, no código moral pessoal, que ela gosta de proteger a natureza. Só que ela está, por uma questão de não ter muitas outras oportunidades ali de trabalho, ela acabou caindo como advogado numa firma que justamente defende causas de empresas que estão sendo processadas por poluir a natureza, né, por algum dano ambiental, alguma coisa assim. Essa pessoa provavelmente vai ser uma pessoa muito infeliz no trabalho dela, por causa desse conflito de moralidade pessoal, ok? Então, percebem que indiretamente nesses casos o dinheiro, né, ter acesso ao dinheiro e poder dizer não para esse tipo de situação e se preservar desse tipo de situação está relacionado a ter mais felicidade? Esse é um ponto muito interessante também. Mas tem mais. Dependendo dos nossos gastos, a gente acaba tendo, digamos assim, aquela bela e boa e velha questão de ter boleto para pagar é um saco. E saber que aquilo está comendo uma parte muito grande da sua renda é pior ainda. Dever é uma coisa que pode pegar muito as pessoas. Só que tem pessoas que acabam devendo tanto que elas dessensibilizam. Aí já é um outro processo. Mas esse negócio de ver os boletos e tudo mais comendo uma parte muito grande da sua renda, também tem várias pesquisas que associam isso com grau de preocupação e ansiedade. Que são coisas que, quando a gente para pensar, vão contra a felicidade, né? Tem várias pesquisas ao redor do mundo, principalmente no nosso eixo ocidental, aqui, Américas e Europa, né? Que cada uma vai dar um grau um pouco diferente para isso aqui que eu vou falar, mas arredondando, a gente vai ter que o resultado das pesquisas sugere que quando o valor do nosso aluguel, né, do nosso núcleo familiar, ultrapassa mais do que mais ou menos uns 30% da renda do nosso núcleo familiar, isso começa a constantemente trazer insegurança, trazer tensão, trazer ansiedade e baixar o grau de felicidade das pessoas. Então, para pensar. Ter mais dinheiro ajuda você a ter uma renda maior e, por consequência, coisas como boletos, aluguéis e etc. vão comer uma parte menor da sua renda familiar. E isso, pelo que pesquisas mostram, ajuda nessa questão de felicidade. Até, voltando um pouco na questão do dinheiro do não, a gente pode pegar até casos muito específicos. Hoje em dia se fala muito, e com muita razão, de uma busca social para ajudar mulheres, né, para propiciar, né, impulsionar mulheres a terem a sua independência financeira. Vamos pegar o próprio Brasil aqui, né? Mesmo na nossa realidade que já tem mudado bastante, muitas pessoas, em sua grande maioria mulheres, são dependentes financeiramente de parceiros, né, de companheiros amorosos. E não todos, não é todo o caso de uma mulher dependente financeira do marido ou alguma coisa assim, né? Pensando, por exemplo, numa relação heterossexual, nem todos esses casos vão ser de que esse companheiro está abusando, né? Que é um abusador, que é um companheiro tóxico. Mas quando essa mulher vai ter muito mais dificuldade de sair dessa relação por falta de dinheiro. Então ela se submete a situações, veja, não é nem uma questão profissional, né? Mas a pessoa pode se submeter a situações como, por exemplo, essas, que é um exemplo muito específico, pela dependência financeira, porque ela não tem acesso ao dinheiro que vai dar acesso a outras coisas. É quase como se o dinheiro não é a única nesses casos. Eu, como psicólogo, com toda certeza digo que não é a única. É parte da chave que vai abrir essa gaiola dessa pessoa, essa cela que ela está sendo mantida prisioneira, vamos dizer assim. Tem muitas outras coisas, tá? É bem mais complexo do que isso. Mas é muito difícil de dizer algo que não seja que, na maior parte desses casos, o dinheiro é um fator muito importante. E às vezes você resolve o restante, sem o dinheiro a pessoa ainda não consegue sair daquilo. Precisa de um conjunto de tudo isso, ok? Então, olha, temos mais aí várias situações da vida da pessoa que às vezes ela não vai passar, não vai se submeter se ela tivesse mais dinheiro.